Oi, gente, tudo bem? Sabe o que eu tava fazendo? Tava falando sobre mim. Melhor coisa, melhor assunto do mundo, sobre mim. O mundo gira em torno de mim. Toda conversa que eu entro com o meu chat GPT, eu posso falar com qualquer assunto e acaba virando sobre quem? Sobre mim. Então, esse canal também é sobre mim. Olha que coisa linda. Brincadeira, gente, só queria descontrair. Por quê? Porque eu tô falando sobre mim. Brr. Enfim. Eu quero falar sobre minha personalidade agora, já que o assunto do vídeo anterior era sobre mim, e eu tô fazendo vários vídeos pra colocar na playlist de conexões, buscando conexões. Porque eu quero isso, quero conhecer vocês, quero que vocês me conheçam, enfim. Eu já fui muito prejudicada no mercado de trabalho por ter esse jeitão, sabe? Mas eu não tô disposta a mudar. Tipo, como eu vou explicar pra vocês? Eu sou uma pessoa muito sorridente, eu adoro brincar, eu adoro dançar, eu adoro cantar. Eu gosto de que as pessoas saibam que eu amo elas, eu adoro falar, eu gosto tanto de você, eu te amo, eu quero te fazer feliz, eu dou presente pra todo mundo. Eu sou um pouco puxa-saco, de chefe, de subordinado meu, de vizinho, das tia da limpeza, de porteiro, de todo mundo. Então, se algum dia alguém já me acusou de ser puxa-saco de chefe, eu sou. Mas não é somente do chefe. Eu gosto de ver todo mundo feliz. Então, eu gosto muito de dar presente. Quando eu era líder do call center, sempre tinha alguém fazendo aniversário. E aí, às vezes, eu não podia. Mas sempre que eu podia, eu ia lá e comprava presente pra dar pra eles. Assim, de graça, do nada. Não tava gastando meu dinheiro em campanha pra melhorar meu resultado. Não era meu chefe, não podia me dar nada. Mas eu dava presente. Eu adoro fazer isso. Então, eu já fui muito prejudicada. Porque quando você gosta de unicórnio, quando você gosta de Coraline, o meu presente de aniversário eu fiquei tão feliz, foi eu que me dei. Mas eu fiquei muito feliz que eu consegui comprar uma bonequinha da Coraline, porque eu sempre quis uma bonequinha com olhinhos de botão. Eu já conversei com várias pessoas que faz boneco de felcro. Felcro? Esqueci com o nome. Tem uns amigurumi, enfim, pessoas que fazem artesanato. Eu peguei o telefone, faz pra mim uma Coraline assim, assim, assado. Eu te mando a foto. Ninguém nunca me chamou nos meus números. Então, ficou por isso. Eu já procurei no AliExpress, em tudo que é lugar, e não conseguia. Sempre tem aqueles bonequinhos assim de plástico mesmo que fica pra expor essas coisas, e eu queria uma bonequinha de pano com capa de chuva amarela, com olhinhos de botão, e eu consegui ontem. Eu fiquei muito feliz. Então, vocês estão vendo essa personalidade? Quando você tá numa empresa, no mercado de trabalho, isso não é legal. As pessoas olham pra você e não te dão credibilidade nenhuma. Elas acham que você não é capaz de fazer um trabalho que qualquer pessoa faria. No meu trabalho atual, eu sopro a rua, eu varro as cascas de pinheiro do caminho, eu podo as plantas. Não precisa ter cérebro pra fazer isso. Você só precisa ter duas mãos. Se você tirar uma pessoa lá do manicômio e trouxer ela, pegar a tesoura e falar assim, ó, pega essa planta e faz assim. Pega essa planta e faz assim. Ela vai sair, ó, desmatando ali aquele lugar todo, porque não é difícil. Você só vai fazer isso aqui, sabe? Mesmo assim, você não é levado a sério como uma boa profissional. Na liderança, era a mesma coisa. Os meus chefes não me davam moral nenhuma. Eu nunca era colocada num grupo de que tinha cliente. A minha líder não me punha no grupo que tinha cliente. Porque você vai falar alguma coisa, falar groselha lá. Vocês entendem? Mas você pode ser uma pessoa feliz, extrovertida e ser uma pessoa dedicada no seu trabalho, ser uma pessoa inteligente. Eu estudo pra caramba, gente. Vocês não têm noção, eu só sou feliz. Eu só não sou carrancuda. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ser uma boa líder. Cara, se uma pessoa não queria trabalhar dentro da minha equipe, eu fazia ela comer advertência. E eu não precisava ser carrancuda.
Eu não preciso, vocês têm que parar de ter essa imagem de que pra uma mulher ser forte, ela tem que ser mais macha, ela não pode dar oi pra todo mundo, ela não pode sorrir muito, ela tem que ser séria, ela tem que se vestir sempre assim de social, mais ombreira. Lembra da época das ombreiras? Era pra quê? Pra ficar mais masculina, pra passar um ar mais sério. Você tem que ser fechada? Não! Poxa, eu sou mãe. Eu sou aquela pessoa que beijo meus filhos, que abraço os meus filhos, jogo videogame, bola, brinco com eles, brinco de água, faço sujeira com eles. E sei pôr limite. Sei a hora de falar sério. Olha aqui, eu tô falando sério agora. A regra é essa, a regra é essa. É a mesma coisa no ambiente de trabalho, gente. Se tem uma regra, tem uma regra. E a gente vai cumprir essa regra. Não é porque eu tô sorrindo pra você que você não vai mais cumprir essa regra. E na hora de eu chamar você pra conversar, eu sei fazer isso. Todos os meus colaboradores, vem aqui, vamos conversar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui saiu do padrão. Primeiro, segunda, terceira vez, é como se fosse um bebê de 3 aninhos. Isso aqui tá impactando no meu trabalho desse jeito aqui, e isso aqui tá escalonado pra essa pessoa aqui já reclamou, isso aqui tá impactando no resultado da equipe dessa forma aqui. Então, a gente vai fazer por esse caminho aqui, tá bom? Se você precisar de ajuda, você me chama. Tem esse script aqui pra copiar e colar. Tem essa aqui, se pedir ajuda, tem um colaborador que ajuda, levanta a mão, ele vai lá te ajudar, assim, assim, assado. Tudo bem? Tudo bem. Segunda vez, a gente já conversou, vamos ver esse ponto mais uma vez. Todas as vezes eu elogio algum ponto que eu tenho pra elogiar da pessoa, eu reconheço o seu esforço, eu sei que você faz isso tudo, isso aqui certinho, mas a gente precisa mesmo melhorar nesse ponto aqui, esse ponto aqui tá impactando aqui, ok? Quarta vez, olha, a gente já falou sobre isso, tá bom? Então aqui você vai assinar esse papel, a gente vai deixar documentado que eu falei com você, porque agora você não vai mais impactar o meu trabalho. Você vai assinar essa advertência aqui pra deixar documentado, pra deixar aqui no computador que eu falei com você. É só isso que eu quero. Isso aqui não te impacta? Olha esse nome. Advertência. Isso aqui não te impacta? Você está sendo advertido de que você está fazendo um ato em que a empresa não concorda. A próxima advertência, aí você começa a ser impactado. Então agora eu tô falando pra você parar de fazer isso que você tá fazendo. Porque aí vai começar a te impactar. Da mesma forma que tá me impactando, vai começar a te impactar. Foi difícil? Não. Não foi difícil. E essa pessoa, ela vai precisar de mim e eu vou ajudar ela. No que ela precisar de mim. Eu vou continuar conversando, almoçando, rindo, brincando. Eu não preciso ser carrancuda, eu não preciso ser uma monstra. Eu não preciso pegar no pé dela pra qualquer coisa que ela for fazer, pra ela melhorar. Não, você consegue ser essas duas pessoas, sabe? No meu trabalho, eu não aceito fingir ser uma pessoa que eu não sou. Então, alguns ramos não é pra mim. Eu acho que eu nasci pra trabalhar mesmo com internet. Porque eu vou continuar sorrindo se eu tiver que pôr meu fone de ouvido, ou se eu tiver que dançar, ou se eu tiver que fazer qualquer coisa. Lembrando que, obviamente, eu não vou dançar no meio do call center, a não ser em dias de comemoração, tá? Mas eu sei manter a minha postura também, eu não falo palavrão, eu sei me comportar. Só que sou uma pessoa de guarda baixa. Sou uma pessoa, enfim, que gosta de conversar, que gosta de interagir, que gosta de unicórnio. Vou chegar na operação com a minha bolsa de unicórnio. E tá tudo bem. Aí agora, nos meus trabalhos todos, inclusive esse que eu tô agora, uma coisa que eu não aceito de jeito nenhum é fingir, fazer um papel, fingir uma pessoa que eu não sou. Isso me deixa doente. E eu não vou ficar doente por causa de trabalho nenhum. E eu aconselho que você também não fique doente por causa de trabalho nenhum. Vou dar um exemplo. Eu tava indo no banheiro, tem 2 estradas, ó, uma lá pra baixo, uma lá pra cima. A do banheiro é pra cima. Eu vi a minha chefe e o chefe da minha chefe vindo de bug lá por baixo. E eles iam passar e a gente ia se encontrar, a de cima, nós íamos se encontrar aqui. Eu estava indo no banheiro e eu ia encontrar eles. Então, eu vi eles subindo
Eu poderia ter parado ali no meio do caminho, na esquininha ou no meio da primeira rua e fingindo que eu tava podando alguma planta, fingindo que eu tava fazendo alguma coisa, porque eu vi eles vindo. Mas eu estava indo no banheiro antes de ver eles passarem. Então o que eu fiz? Eu fui no banheiro. Gente, não façam coisas que vocês, sabe, não finjam. Sabe esse negócio de... Como eu posso dizer? Eu já trabalhei num posto de gasolina, numa loja de conveniências. Eu atendia os clientes, eu era caixa, atendia o cliente. Só que quando você atende o cliente num posto de gasolina, você tem que limpar também a loja. Você meio que faz tudo. Então, eu limpava a loja, eu atendia os clientes, eu fazia o cafezinho, limpava a mesa quando eles saíam, faziam tudo. Mas as meninas de lá falavam assim pra mim: quando a chefe chegar, você não fica parada. Você começa a limpar. E se já estiver tudo limpo, limpa. Finge que tá varrendo, finge que tá tirando pó. Gente, eu não fiquei naquele emprego. Ela me demitiu. Na experiência, eu não passei da experiência. Eu não faço isso. Ela chegava, no caixa eu tava, no caixa eu ficava. E ela entrava, saía. Se ela não tem o intelecto de olhar e ver que tá tudo limpo, alguém limpou. Se tá tudo limpo, eu limpei. Aquilo não se limpa sozinho. É uma estrada, passa pó o tempo todo. É caminhão, é carro que vai pra lá, é pó que entra. Se não tem pó, eu tirei. Se não tem copo em cima das mesas, foi eu que tirei. Os clientes comem e deixam lá, foi eu que tirei. Se não tem farelo na mesa, se não tem farelo no chão, fui eu que tirei. Se ela não tem o intelecto de entrar dentro da loja dela e falar: nossa, essa loja tá limpinha, eu não vou ficar doente por ela. Não vou. Eu não vou fingir que eu tô trabalhando. Porque é um trabalhador. E outra coisa, eu acho meio que é por orgulho que os patrões fazem isso. É só pra falar: tem que me respeitar quando eu passar, sabe? Porque tem câmera, em posto de gasolina principalmente, tem câmera ali. Ela não pode ver que eu tava paradona, que nem uma estátua lá, e foi só ela chegar e eu comecei a fingir que tava trabalhando. Isso não é ofender o intelecto dela? Não é possível. Então, não façam isso. Normalizem. Falar: eu já fiz isso. Isso aqui tá feito. Você é meu patrão, você tem que se treinar, você tem que se treinar, você é o chefe, eu não sou. Você tem que se treinar pra passar e ver que tá feito. Se tiver defeito, me chama e reclama. Você tem todo o direito, você é o chefe. Mas se não tiver defeito, eu não vou ficar fingindo que eu já fiz. Fingindo fazer uma coisa que eu já fiz, porque é um trabalhador. Não é só a escala 6x1 que cansa, não. A gente pega a condução, a gente tem o trajeto, a gente fica em pé o dia todo, dói costa, dói pé. Depois a gente chega em casa, não é todo mundo, mas sempre a gente vai ter que ter alguma coisa pra fazer. No meu caso, eu tenho filhos. Meus filhos não desligam quando eu chego em casa. Eu tenho que guardar a energia que eu puder pra continuar sã. Tem gente que vai estudar quando sai do trabalho. Todo mundo tem a sua vida quando sai do trabalho. Então, o que você me paga pra fazer, eu faço. Eu te paguei pra fazer esse trabalho. O trabalho tá feito? Eu já te dei o retorno financeiro. Quando você tem uma empresa, você contrata alguém, é para que ela te dê um retorno financeiro segundo o salário que eu pago para ela. Todo mundo tem sua mais-valia e é por isso que o operador vai ganhar menos, porque o operador é substituído assim. Um saiu hoje, amanhã outro sai. É claro que a classe muito importante faz a empresa girar. Se o trabalhador parar, se eles decidirem fazer greve, coitado do dono da empresa. Então eles são importantes? Sim. Mas é um cargo facilmente substituível. O tanto que ele me dá em retorno é o tanto que eu tenho que pagar um monte de gente para me dar em retorno. E aí vai chegando no CEO da empresa o quanto que ele não me dá, porque ele cuida de tudo para mim. Ele me dá muito lucro, por isso o salário dele é maior. Então, você me paga para eu te dar um retorno financeiro. Não é para você olhar para mim e ver que eu tô me mexendo para lá e para cá. Porque se eu limpei uma coisa, quando você chega eu limpar de novo, isso não dá mais um centavo pro seu bolso. Não é isso? Então não tem porquê eu não ir no banheiro quando eu tiver necessidades fisiológicas de ir, senão eu vou ficar doente. Não tem porquê fingir que estou trabalhando.
Não tem por que acelerar o ritmo. Muita gente faz isso. O chefe chega, parece que o motor da pessoa liga no jato. A pessoa tem uma produção incrível, parece o melhor trabalhador do mundo. Isso pra mim é ofender o intelecto do líder, porque o líder sabe que você não é aquilo. Ah, gente, só se for muito tonto. O líder tá sabendo que você não trabalha desse jeito. Ele olha pra você e fala, tá bom, é muito trabalhador isso aí. Porque ele tá vendo que a produção não rende quando ele vira as costas. Ele sabe o quanto que cada um rende se for um bom líder. Se for uma pessoa que pensa o mínimo, ela sabe o quanto que cada um rende. Ela sabe o quanto que leva, o tanto de horas que leva a função que ela tá mandando você fazer. Porque ela já fez, ou porque outros já fizeram. Você não fundou a empresa. Antes de você teve outros funcionários, antes de você teve outros e outros. Então, ela sabe o quanto rende, ela sabe o que um bom funcionário faz, o ritmo que leva, ela sabe que todo mundo vai no banheiro, ela sabe que quem fuma sai um pouquinho assim pra fumar, para um pouquinho assim pra enrolar, ela sabe que tem gente que vai mais no banheiro do que outras, ela sabe quando você tá indo no banheiro pra enrolar, eles sabem tudo. Então, não façam isso. Não vale a pena. Não finjam ser o que você não é. Não finja. Não, tipo, eu sou uma pessoa sorridente, você não é? Não sorri. Ah, mas aqui a empresa tem que sorrir. Então não é o cargo pra mim. Eu vou trabalhar no telemarketing que ninguém vê minha cara. Eu vou trabalhar lá na copa, lá na cozinha, lá lavando o prato, lá nos fundos, porque ninguém me vê e eu não tenho que sorrir pra ninguém. Não faz o que você não sente que tem que fazer, porque isso te deixa doente. E as outras coisas da vida, não tem como você falar, ah, passou a catraca, deixa esses problemas pra fora. Você não é um robô. Você não é um robô. Você tem que só ser comportado, você tem que ser podado pra viver em sociedade. O que a gente quer dizer quando deixa os problemas da catraca pra fora é que você não tem direito de tratar um cliente mal, sendo que você foi contratado para isso, ou de tratar o seu colega de trabalho mal, ou de tratar ninguém mal. Você tem que continuar mantendo uma educação, você tem que saber ser profissional, mas os seus problemas, eles estão na sua cabeça, e tem vezes que a gente não consegue parar de pensar o dia todo naquela discussão que teve com o pai, com a mãe, com o marido, se seu filho tá doente no hospital, tem coisas que vai ficar na sua mente o dia inteiro. Então, não finge, porque você já tá com um problema. Você junta 2 problemas, aí você tem burnout. Tem pessoas que tá falando assim, eu não aguento mais vir nesse lugar, esse lugar aqui tá me deixando doente. Eu olhava pra cara da pessoa e falava, não é esse lugar, tá te deixando doente. Você tem que ver como que tá a sua vida pessoal, porque você mal trabalhou. Tinha gente que mal trabalhou, só faltava. Tipo, de verdade, não teve tempo de empresa pra ficar doente lá. Ó, você tem alguma coisa que tá junto, que você tem que analisar. Nunca é a empresa que deixou doente. O que a empresa vai te fazer pra te deixar doente se você é um cidadão minimamente, como é que eu falo? Que tem a mente no lugar? Não. Que você tenha, não tenha dificuldade cognitiva, você vai entender. Tipo, poxa, essa empresa tá me deixando doente. Eu vou entregar currículo lá na outra. Não tem como. Não tem como. Se acontece coisas assim muito ruins do trabalho, você vai para outro trabalho. Agora, se você já tem problemas na sua vida, a sua vida pessoal, acontece que quando tem um problema no trabalho, isso junta e aquilo tá fazendo uma pressão enorme dentro de você. Então, tem que analisar tudo isso. Você agora, patrão, treina sua mente para chegar no lugar e ver se tá tudo certo, se não tá. Tá tudo feito? Você trabalha num lugar que tem que colher flores. Você olhou, as flores estão lá ainda, ninguém colheu. Mas se não tá lá, alguém colheu. Então nem importa se você chegou e seu funcionário tava num ritmo devagar, ou tava no banheiro, ou tava fumando um cigarro. Tá feito o trabalho dele? Ele fez, ele não tá enrolando. Se o trabalho dele tá feito, aquilo não se faz sozinho. Se fizesse sozinho, você não ia pagar. Então, treina também, tenha o hábito também, e engole um pouquinho o orgulho, porque não é assim, ele tem que me respeitar.
ele vai te respeitar. Fazer o trabalho é te respeitar. Se ele não te falar palavras de baixo calão, isso é te respeitar. Se ele não for debochado com você, isso é te respeitar. Então, não trabalhar no ritmo que você quer não é falta de respeito. Sabe, a gente tem uma cultura universal. Não vou falar que no Brasil, não vou falar que em Portugal. Mas a gente tem uma cultura de pensar: se o funcionário tá sorrindo, ele não tá trabalhando. Você quer que a pessoa trabalhe com cara de choro, com cara de cansada, com cara de detonado, porque aí ele tá trabalhando direito? Isso não tem nada a ver. Nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode sorrir porque ele é feliz e ele pode estar super cansado. Mas ainda assim, ver um colega de trabalho falando uma piada ou ouvir uma música no fone de ouvido e conseguir aumentar a vibe dele. Isso não tem nada a ver com trabalho. Você também tem que saber ser líder. É um mau líder que deixa uma pessoa com burnout, por exemplo, que fica pegando muito no pé. Imagina se a mulher ou o cara, todas as vezes que tá no trabalho, todas as vezes que ela precisar ir no banheiro, que isso é necessidade fisiológica, se todas as vezes que ela sentir vontade, ela sentir que ela tem que ir correndo, que ela tem que ir pressionado, que ela tá cometendo um crime, se ela sentir que tá fazendo uma coisa muito horrorosa, que se você vê, aquilo vai deixar ela doente. Se ela estiver doente, ela não trabalha bem no outro dia, ou ela vai pegar um atestado médico, ela não vai ser uma boa funcionária, porque você tá deixando ela doente. Então você também tem que ponderar as coisas. Sabe, o mercado de trabalho não é pra todo mundo. E nem sempre é tudo muito justo. Às vezes o líder também tá sofrendo pressão do líder dele. Mas a gente precisa trabalhar. A gente precisa comer. A gente precisa viver. A gente precisa pagar aluguel, água. A gente precisa pagar a luz. Ninguém faz fotossíntese. Nós não fazemos fotossíntese. Então, a gente precisa um do outro. Para as nossas vidas ser melhor, o assunto não tem que ser só a escala 6x1, entendeu? Tem que ser esse tipo de qualidade de vida. Tipo, tudo bem que um líder, ele não pode ser muito mole. Porque quando você é bom, as pessoas abaixam e sobem nas suas costas. Não tem jeito. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio, sabe? Tem gente que vai pelo elogio, tem gente que vai pela bronca e tem gente que não vai. Você vai ter que tirar essa pessoa da sua equipe, porque ela não quer nada com nada e vai continuar sendo assim. E você tem que saber como tratar um e como tratar o outro, conhecer todo mundo da sua equipe e saber o que aquela pessoa precisa. Se ela precisar de uma justa causa, dê. Se ela precisar de um incentivo, dê. Se ela precisar de uma bronca, dê também. Mas saiba que as pessoas precisam ir no banheiro, elas precisam beber água, elas têm que viver dignamente, que às vezes uma pessoa se atrasa 15 minutos, não vai ter problema, porque imprevisto sobrevém a todos. E é isso. Eu espero que tenha sido claro, e se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade pra falar aí nos comentários. Você acredita que teve algum momento que eu até esqueci que eu tava gravando para o YouTube? Eu ia esquecer de pedir o like. Desculpa ficar pedindo like, gente, mas eu tô precisando, sabia? E o YouTube gosta que eu incentive, então é isso, beijo.